Bom dia, meus jovens. Vamos dar sequência aqui ao nosso capítulo 19. Talvez esse seja o nosso derradeiro vídeo, né, acerca do livro aqui, A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Muito bem, o que é que a gente falou no capítulo 19, né? Na última parte foi justamente aqui da tendência ao monopólio do sistema do capital. Isso não é, como a gente falou, uma exceção. É do próprio sistema o surgimento de cartéis, da monopolização, da oligopolização das grandes empresas. Isso está presente desde o início da Revolução Industrial, né, pessoal? Sobretudo, para melhor ser preciso, aí aparecem com maior nitidez no final do século XIX, início do século XX. Isso vai perdurar até os dias de hoje. Basta você dar uma olhada, por exemplo, não precisa ir muito longe, aqui no nosso mercado, por exemplo, da indústria automobilística, né? São aí um mercado bem oligopolizado, ou seja, são poucos aí que vão oferecer, são poucas as montadoras que vão nos oferecer carros, né? Infelizmente, nenhuma nacional. Tínhamos lá, né, na época do Vargas, até os anos 70, a Feminê, né? Até os anos 50, mais ou menos, né? Mas aí a Feminê vai quebrar a fábrica nacional de motores, né? Pois muito bem, meus amigos. Essa é uma tendência do capitalismo, né? Esse tipo de estratégia, certo, pessoal? Aí de truste, ou seja, combinação de preços, né? O maior sempre aí, né, sucumbir o menor, né? A atração dos capitais menores para serem absorvidos pelos capitais maiores. É do próprio sistema do capital. Esse fenômeno vai aí existir, né? Vai aparecer justamente com o amadurecimento desse modo de produção do capital. Após a Guerra Civil Norte-Americana, houve um incremento tecnológico nunca antes visto da história dos meios de comunicação e dos transportes, contribuindo para a concentração tecnológica em grandes centros, sobretudo, né, pessoal, no hemisfério norte, nos países que conseguiram realizar em primeira mão a sua revolução industrial, né? Inglaterra, próprios Estados Unidos, depois Japão, todos têm uma história diferente, né, de como eles fizeram as suas respectivas revoluções. Todas elas com a participação muito intensa do Estado Nacional, não é isso, pessoal? Não existiu nenhum progresso tecnológico que levasse às revoluções industriais sem que houvesse aí um grande amparo do Estado Nacional, né? Um grande projeto nacional na maioria dos casos, né? Processo de desenvolvimento da indústria de ponta, da tecnologia, da ciência. Sem isso, o país não vai para frente do ponto de vista aí do avanço, né, econômico e tecnológico. Com o tremendo avanço da tecnologia, com mais patentes de máquinas eficientes, foi possível a produção em massa e maior divisão do trabalho. Chegar a época da produção em grande escala, que levaria à redução dos custos por unidade, ao mesmo tempo que aumentava a produção, né? Essa grande escala, produção em grande escala, tem esse objetivo, né, pessoal? Reduzir o custo por unidade, mas para compensar isso, vai ter que produzir muito mais. Então, segue-se o acirramento da concorrência intercapitalista e os movimentos de concentração do capital. Eis a guerra de preços descrita por Marx. Concentração de capital, justamente isso aqui que a gente vai aqui analisar, certo, pessoal? É o capital, como a gente já mencionou, né? O capital maior aí absorver, né? Ter essa tendência do capital menor ser absorvido pelo capital maior. A batalha da concorrência é disputada com o barateamento das mercadorias. O preço da mercadoria depende da produtividade do trabalho e essa, novamente, da escala de produção. Portanto, o capital maior derrota o capital menor, movimento de concentração do capital. A concorrência termina sempre com a ruína de muitos capitalistas pequenos, cujos capitais parcialmente passam às mãos de seus vencedores e, em parte, desaparecem. A alusão à luta de boxe. Além de derrotar o oponente, o campeão devora o opositor, se torna crescentemente imbatível,
certo, pessoal? Esse é o movimento de concentração de capital. Formação de trustes, agrupamento de empresas para dominar um determinado mercado, né, pessoal? Isso é fácil aí da gente perceber, né, pessoal? Hoje em dia, na maioria dos países civilizados, isso aqui é crime, mas ainda, né, a gente cansa de ver, infelizmente, também o processo de cartelização, combinação de preço. É só ir aí na esquina, comparar o preço da gasolina do posto da esquina com outro posto. O nome disso é cartelização, né? É ilegal? É, mas aí é difícil de provar. Em 1904, a Stanford Oil Companhia controlava mais de 86% do petróleo refinado para iluminação em todo o país dos Estados Unidos. O que aconteceu com o petróleo aconteceu também com o aço, com o açúcar, com o uísque, com o carvão e outros produtos. Os trustes foram formados em toda parte, tentando colocar a ordem monopolista no caos da concorrência, certo, pessoal? É nesses termos que, de fato, aí as grandes corporações, elas se movimentam, né, pessoal? A partir desse grande movimento de concentração de capital. O truste podia modificar o preço em seu favor. Também as outras organizações em grande escala. O truste era americano. Pools, combinações, cartéis eram outras formas de monopólio que se tornaram comuns, tanto nos Estados Unidos como em outros países. O cartel era mais comum na Alemanha. O termo cartel designa uma associação baseada num acordo contratual entre industriais do mesmo ramo, que, embora conservando sua independência legal, se associam com o objetivo de exercer uma influência monopolizadora no mercado. Isso significa simplesmente que os vários grandes produtos, ao invés de realizarem uma guerra, desculpa pessoal, os produtores, né? Isso significa simplesmente que os vários grandes produtores, ao invés de realizar uma guerra de extermínio pela redução de preço, se combinavam numa companhia, permanecendo como organizações separadas, mas sem concorrer entre si, concordavam na divisão do mercado e dos preços. O truste inglês, isso aí vai ter várias versões, né? Verificamos haver atualmente, 1919, né? Foi a pesquisa que foi feita, em todo o ramo importante da indústria do Reino Unido, uma crescente tendência à formação de associações de comércio de combinações, com o objetivo de limitar a concorrência e controlar os preços. A emergência do sistema de crédito, regulamentação do mercado rentista, cujo objetivo era concentrar as poupanças e emprestar capital na forma de dinheiro para o capitalista da produção, forma de drenagem de capitais. Os bancos também operaram, né, nesse sistema de trustes, né, pessoal, nesse sistema de monopolização, né? Então, aí se tinha as regras a quem deveria emprestar, né, o dinheiro, né, do capital rentista, ou seja, o capital dos bancos, certo, pessoal? Quanto mais dinheiro controlassem os banqueiros, tanto maior o seu poder. Surgiu em todo o grande país industrial um truste do dinheiro, certo, pessoal? A era do monopólio na indústria foi a era do monopólio bancário, também está na nossa página 223 do livro, certo, pessoal? Então há esse processo também de monopolização do setor aí rentista, bancário, né? Vai surgir um termo chamado capital financeiro, que surge em 1911 com Riefeng, justamente para determinar esse tipo de transformação do capital bancário, né? Interpenetrando ao capital aí produtivo da indústria, dos grandes ramos, né? Os bancos começam a ter o quê, pessoal? Começam a ter aí uma verdadeira liderança incontestável em termos aí de acumulação de capital, né, pessoal? Começa a nortear mesmo, né, a quem os capitais eles devem aí encaminhar, né? Se encaminhar. Emergência do predomínio do capital bancário sobre os capitais disponíveis nas bolsas de valores, ou seja, emerge o capital financeiro, como a gente falou com Riefeng. Depois de 1870, o capitalismo antiga passou a ser o capitalismo moderno. O capitalismo da livre concorrência tornou-se o capitalismo
dos monopólios, né? Então essa livre concorrência, tem que botar uma aspa bem grande quando se trata desse tipo de capital, que é o capital predominante no mundo, né? Que é o capital monopolista, certo, pessoal? Emerge a indústria monopolista, com incremento das forças produtivas, certo, pessoal? Produção em grande escala, a custos crescentemente menores, produção geral de mercadorias em abundância, para um mercado consumidor em expansão, mas potencialmente restrito. Os monopolistas estavam na situação interna de regular a oferta para estabelecer a procura, e foi o que fizeram. Era uma prática comercial inteligente que lhes proporcionou altos lucros, mas deixava uma boa parte da capacidade produtiva de suas fábricas parada, né? Porque se investia muito e então tinha aí o que a gente chama uma superacumulação de capital. Mas aí tinha que ter uma solução para isso. Capacidade ociosa das grandes indústrias. Como superar esse empecilho? Todos os emergentes se fecharam. A Alemanha se fechou, os Estados Unidos, por exemplo, a França, né, como a gente viu, né, cada um aí fez a sua estratégia de industrialização. Essa estratégia tinha como um dos seus alicerces não deixar que as grandes indústrias, através de seus produtos, pudessem, né, aí penetrar sem taxas alfandegárias em suas fronteiras, ou seja, se criava uma reserva de mercado para a indústria nacional, certo, pessoal? Então, por exemplo, o grande capital inglês, que foi aquele que foi o predominante nesse período aqui da grande revolução industrial, né, do século XVIII, século XIX, ele não tinha mais para onde escoar tamanho de sua produção. E ter uma capacidade ociosa numa indústria é um problemão para o capitalista, porque ele investiu e ele quer retorno. Qual a solução, então? Vislumbrou-se as colônias, né? Vender para as colônias, mandar mercadorias, também trazer matérias-primas, utilizar aquela força de trabalho que está lá nas colônias, né? Que muitas vezes está empregada em outras formas de produção muitas vezes familiar, para a própria subsistência. O capitalismo vai ser levado, e vai ser levado à força para essas colônias, né? É o imperialismo que a gente chama, né? Esse tipo aí de sistema, de estratégia. Loteamento da África. 40 milhões de viventes prontos para consumir os produtos ingleses. Vários países disponíveis para receber a infraestrutura importada da Inglaterra e de outros países, né, pessoal? Nessa época aqui, quem disputava taco a taco com a Inglaterra, né, pessoal? Aí até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914 por aí, né, pessoal? Era a Alemanha, né? A Alemanha e a Inglaterra estavam disputando taco a taco, né? E os Estados Unidos estavam lá na terceira posição. Depois dos Estados Unidos, aí eles, de fato, assumem o protagonismo após a Segunda Guerra Mundial, utilizando também dessas mesmas estratégias aqui imperialistas, que se tornam ao longo do tempo, né, pessoal, cada vez mais sofisticadas. Tivemos o loteamento da África, como falamos, fundamentos para a expansão imperialista, mercado consumidor, matérias-primas e escoamento do excesso de capital concentrado. Superlucros se convertem em superacumulação, que impacta a própria reprodução do capital. Então há uma necessidade de escoar essa produção, né? Há uma necessidade de quê, né, pessoal? Uma necessidade de produzir, né? Com toda a capacidade possível, né? Ou seja, na plenitude da capacidade do maquinário, mas há também a preocupação em vender toda essa, né, quantidade aí de produção, né, de mercadorias. Muito bem, na página 248 para 249, nós temos um exemplo aqui, ó. Assim, desculpa, pessoal, vamos lá. 248 para 249. Por que o capital não pergunta? E o que é preciso fazer? Nada disso. Pergunta: quanto posso conseguir pelo meu dinheiro? A resposta a essa segunda pergunta, onde será investido o excedente, Lenin, discípulo de Marx e líder da Revolução Russa, explicou em seu livro Imperialismo, em 1916. Olha o que o Lenin diz, né? Não é preciso dizer que se o capitalismo pudesse desenvolver a agricultura
que hoje está atrasada em relação à indústria em toda parte, se pudesse elevar o padrão de vida das massas, não seria possível falar em excedente de capital. Mas então o capitalismo não seria capitalismo. Enquanto o capitalismo continuar capitalismo, o capital excedente não será usado com o objetivo de elevar o padrão de vida das massas, pois isso significa uma queda nos lucros dos capitalistas. Ao invés disso, será usado para aumentar os lucros pela exportação do capital para o exterior, para os países atrasados. Nesses, os lucros são habitualmente altos, pois o capital é escasso, o preço da terra é relativamente baixo, os salários são pequenos e a matéria-prima é barata e abundante, né, pessoal? Pois muito bem, meus amigos. Passando adiante, a infraestrutura para escoar esse que a gente chama sistema de mercado externo, ou seja, para exportação, foi financiado pelos capital das metrópoles, ou seja, né, o capital interpenetrou aí na África, mas também na Ásia, aqui, né, nas Américas. Definição de imperialismo: estratégia de ampliação do raio de atuação do capital, chamada também de missão civilizatória, entre aspas, pelos exploradores. É uma visão etnocêntrica, né? Na visão dos capitalistas, estavam fazendo um bem danado para aquela população ao levar o capitalismo para aquelas civilizações atrasadas. Rei Leopoldo deveria ter essa ideia ao aí dizimar milhões e milhões de vidas lá no Congo, como a gente já relatou em outras aulas, né? Na página 250, aí nós temos um exemplo disso, ó. Aqui no final da página, olha só. Assim, quando a Inglaterra fez empréstimos à Argentina para a construção de ferrovias, a maioria dos trilhos, material rolante, etc., foi comprada na Inglaterra, com lucro para os fabricantes ingleses, certo, pessoal? A exportação do capital excedente também trouxe, nesse caso, lucro para os industriais ingleses. A exportação do capital excedente levou também à exportação de mercadorias excedentes. Assim, tanto o investidor como o industrial verificaram ser de seu interesse colaborar na política de controlar ou tomar áreas coloniais. Este foi um dos aspectos da aliança entre a finança e a indústria, que caracteriza a moderna sociedade econômica, a ponto de torná-la conhecida como a idade do capital financeiro, como a gente já se referiu a ele, né, pessoal? Pois muito bem, meus amigos, estamos aqui nessa fase aqui do imperialismo, né, pessoal? Que é essa forma de exploração, né, mas que é visto como missão civilizatória pelos aqueles que estão operando e ganhando lucros com isso. O explorado tinha de pagar os impostos compulsórios, caso contrário era punido. Na página 251, nós temos um exemplo disso aqui, olha só, né? O imperialismo é a tentativa dos grandes controladores da indústria de ampliar o canal para o fluxo de sua riqueza excedente, procurando mercados estrangeiros e investimentos estrangeiros que consumam as mercadorias e o capital que não podem vender ou empregar internamente. Agora o exemplo, ó, que foi dado aqui, né, pelo autor. Ó. Particularmente na África, o processo era mais simples. Em quase todos os casos, os primeiros passos no sentido da divisão e incorporação do território africano aos Estados europeus eram dados pelos homens de negócio ou companhias capitalistas, trabalhando em cooperação com exploradores ou com agentes próprios. O processo habitual era explorar ou a gente penetrar no interior, a alguma distância da costa, e induzir os chefes ou reis com ofertas de roupas ou álcool a assinar os chamados tratados com sociedades anônimas. Segundo esses tratados, os chefes africanos, cuja assinatura consistia de uma cruz, cediam todo o seu território às sociedades anônimas, em troca de alguns metros de fazenda ou algumas garrafas de gin. Quase todas as possessões da África Central cedidas aos Estados europeus têm por base esses acordos. Em meados de 20 anos, toda a África Central foi dividida e incorporada.
aos impérios da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, Portugal, Itália, né? Lindo, né, pessoal? Essa forma de aquisição de terreno. A pessoa lá, o rei, né? Aqueles líderes daquelas comunidades não sabiam nem o que estava assinando, na realidade, né? Estavam aí cedendo grande parte de território, muitas vezes força de trabalho, né? Em troca aí de alguns vestidos, algumas roupas e gin. Muito bem, meus amigos. Muito bem, vamos lá. O explorado tinha de pagar esses impostos, como a gente falou, né? Na economia colonial, não há necessidade da formalidade da dependência à metrópole, como a gente já viu, né? Caso da América do Sul e da China. Bastam que os governos sejam alinhados aos interesses monopolistas. Caso da insolência do Paraguai, né? Aquela tese lá da Guerra do Paraguai, mas isso aqui já está sendo revisto pela historiografia, né, pessoal? Era como se a Inglaterra tivesse visto o Paraguai como aí uma ameaça. Por quê? Porque não estava se alinhando, né, aos interesses ingleses de uma forma aí adequada, né, como eles gostariam de ser. O Paraguai desenvolveu sua própria indústria, né, então tinha uma tese entre os historiadores, mas é uma tese muito discutível, né, que a Guerra do Paraguai foi incitada pelo capital inglês. Por quê? Porque não havia um alinhamento, né, do Paraguai às estratégias imperialistas inglesas. Como havia esse alinhamento, né, por parte do Brasil, por parte dos outros países, não houve problema nenhum, né? Então, formalmente, os países são independentes, sim, mas são alinhados, né, às políticas aí imperialistas. Depoimento de um militar de alta patente dos Estados Unidos a serviço dos capitães da indústria, certo, pessoal? Isso aqui é fundamental, essa passagem. O general Simley de Blutter recebeu parte desta tarefa. A descrição que dela faz é interessante. Discorda do presidente Taft quanto à possibilidade de se conservar na trilha da justiça, ao mesmo tempo intervir a favor dos grandes negócios. Olha o depoimento do general, abre aspas, passei 33 anos e 4 meses no serviço ativo, como membro mais ágil da força militar do meu país, o Corpo de Fuzileiros Navais, certo? Servi em todos os postos, desde segundo tenente a general, e durante tal período passei a maior parte de meu tempo como guarda-costas de alta classe para homens de negócio, para Wall Street e para banqueiros. Em resumo, fui um quadrilheiro para o capitalismo. Foi assim que ajudei a transformar o México, especialmente Tampico, em lugar seguro para os interesses petrolíferos americanos em 1914. Ajudei a fazer de Cuba e Haiti lugares decentes para que os rapazes do National City Bank pudessem recolher lucros. Ajudei a purificar a Nicarágua para os interesses de uma casa bancária internacional dos irmãos Brown entre 1909 e 1912. Trouxe à luz a República Dominicana para os interesses açucareiros norte-americanos em 1916. Ajudei a fazer de Honduras um lugar adequado às companhias frutíferas americanas em 1903. Na China, em 1927, ajudei a fazer com que a Standard Oil continuasse a agir sem ser molestada. Durante todos esses anos, eu tinha, como diriam os rapazes do gatilho, uma boa quadrilha. Fui recompensado com honrarias, medalhas, promoções. Voltando os olhos ao passado, acho que poderia dar uma lição ao Capone. Algumas sugestões. O melhor que ele podia fazer era operar em 3 distritos urbanos, 3 bairros. Nós, os fuzileiros, operávamos em 3 continentes, né? Palavras aqui do general norte-americano que se viu, né, a esses interesses imperialistas de seu país. E para isso, né, recebeu honrarias, né, bons salários, não é isso? Foi muito bem recompensado, mas os interesses, do ponto de vista ético, são bastante questionáveis, não é isso, pessoal? Mas o capitalismo, a sua expansão, foi realizada nesses termos mesmo. Podemos deduzir, pela experiência do general Butler, que o imperialismo, iniciado em fins do século XIX, continua ainda vivo hoje. Esse livro foi escrito em 1930, mas eu faço a mesma
narrativa do autor ainda existe hoje, as estratégias são diferentes, né? Consequência do imperialismo, mais concentração de capital, concorrência intercapitalista acirrada, acordos e, por fim, a guerra. 2 mundiais nós já tivemos, né? Para haver uma nova divisão, deve emergir uma nova composição de forças. Quem vai ceder? Difícil, né, pessoal? O capitalismo monopolista deve ter seu escoamento de mercadorias e capital excedente, e as hostilidades continuarão enquanto a situação perdurar. A caça de mercados terá de continuar. Está na página 256 aqui do nosso grande livro. Rhodes, né, que foi um grande aí, operador desse imperialismo, né, um grande investidor, ele vai dizer: o mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distantes, né? Essa era a visão aqui desses aí operadores, né, investidores do capitalismo na sua era imperialista. Pois muito bem, pessoal, a gente vai ficar por aqui, certo? Foi um grande prazer ter estudado os capítulos aí recortados desse livro com vocês, né? E fiquem com Deus, felicidade, né? Uma boa semana para todos.